Fala pessoas, tudo bem? Olha, hoje eu vou estar aqui, mas não para aula de atualidades, e sim para aula de Geografia 2, as aulas 15 e 16, que correspondem a grandes biomas do mundo. Essa é uma aula que ela é bem conteudista, mas ao mesmo tempo, ela é uma aula, quando a gente fala do Enem, ela é uma aula relativamente simples. Tá? Tem umas partes que a gente precisa dar um destaque maior, outras nem tanto, mas a gente vai conversando isso ao longo da aula. Maravilha? Ao mesmo tempo, ela é uma aula que a imagem, os mapas, né, muitas vezes entender um ou outro gráfico, nos ajuda e muito no estudo dos grandes biomas. Perfeito? Então, eu preparei um material para vocês, esse material vai estar disponível em PDF, para que vocês imprimam, para que vocês acompanhem durante a aula. É muito importante você estar com esse material. Por quê? A nossa primeira parte da aula, que vai ser a parte mais importante, é essa parte que aborda a distribuição da vegetação. Tá bom? A aula Grandes Biomas do Mundo, e a gente começa falando um pouquinho da distribuição da vegetação. E como a vegetação ela vai variar a partir de alguns fatores, latitude e altitude principalmente. E aí a gente precisa resgatar aquele conteúdo lá da aula do Bonner de fatores climáticos. Perfeito? Você sabe que o clima ele pode variar de acordo com a latitude. Marcos, me lembra, o que é isso? Que eu não tô recordando. A variação latitudinal do clima é quanto mais próximo do Equador, mais quente e úmido. Quanto mais distante do Equador, né, indo para as latitudes mais elevadas, e aí 30, 60 até 90, mais frio, só a gente pensar no polo. Então o Equador é quente, o polo é frio, e isso explica essa variação latitudinal. Isso é decorrente da forma em que se observa a insolação dos raios solares na superfície. Outra aula de clima e até de movimentos da Terra que você estudou lá no início do ano. Lembra que o eixo de rotação da Terra é inclinado e, por isso, né, devido a essa inclinação, você tem uma penetração dos raios solares de forma diferente e isso faz com que a gente tenha um aquecimento diferencial da superfície. É por isso que o Equador é mais quente e o polo é mais frio. Tá? E isso vai repercutir na distribuição da vegetação. E aí é muito importante a gente entender essa parte. Então, a vegetação ela vai variar também com a latitude, devido à variação de temperatura e umidade. Esse gráfico aqui, tá? Ele é bem famosinho e ele é muito importante para a gente. Eu quero que você visualize essa pirâmide que mostra a distribuição da vegetação de acordo com a latitude. Então, aqui é a latitude 0, o Equador, até a latitude 90, os polos. Perfeito? Então, você tem a distribuição da vegetação a partir da temperatura. Maravilha? Ao mesmo tempo que a gente tem que observar a distribuição da vegetação a partir da umidade. Então, aqui nós temos uma precipitação mais intensa e essa precipitação ela vai diminuindo à medida que chega nessa parte aqui, onde nós temos ambientes mais secos. Perfeito? Então, esse quadro ele mostra a variação da vegetação a partir da precipitação e a partir da temperatura. Esses são os dois itens fundamentais para a gente entender a distribuição da vegetação. Cara, é muito importante a gente sair dessa aula com esse gráfico entendido e as suas variações. A gente já vai discutir isso agora. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar das variações desse gráfico. Então, Marcos, vamos para a leitura dele. Eu quero que a gente faça isso junto. Muita atenção, porque isso aqui é a parte mais cobrada no Enem. Maravilha? Esse é o assunto mais cobrado no Enem. E aí a gente tem próximo da latitude 0, então ali próximo do Equador, a gente tem temperaturas mais elevadas, nós temos uma precipitação mais elevada, o que explica a existência de uma floresta. Então, onde é mais quente, mais úmido, a gente vai perceber florestas mais densas. É o caso da floresta amazônica, né, que é uma floresta tropical pluvial, que é uma floresta de chuvas. Maravilha? Alguns falam, floresta equatorial. Não está errado. O clima equatorial é um tipo de clima dos trópicos. Então, a gente também pode chamar de floresta equatorial pluvial. Perfeito? Lembra? Pluvial é de chuva, tá? Não confunda com fluvial.
tá? Fluvial é rio. Só lembrar do Fluminense. Fluminense é um time da onde? Do Rio. É uma analogia tosca, mas te ajuda. E aí, olha só. A gente tem aqui, então, uma área de clima tropical. A gente tem uma área que chove, que é muito quente, e por isso você tem uma floresta muito densa. À medida que você vai se distanciando dessa área, você vai diminuindo a precipitação e diminuindo a temperatura. Por exemplo, quando você olha aqui para o deserto, o que é o deserto? É uma área muito quente, tá? E aí a gente tem dois tipos de desertos, os desertos quentes e os desertos frios. Aqui você está vendo um deserto quente. É muito quente, porém tem baixa umidade. E aí, olha só, eu estou te mostrando os extremos. Se aqui você tem uma floresta, tá? E aqui, numa área também quente, mas com baixa precipitação, você tem um deserto, você começa a perceber o quão a umidade é importante para a vegetação. E, cara, eu quero que você consiga identificar isso só de olhar. Então, quando a gente estiver num ambiente muito úmido, a gente vai ter uma vegetação mais exuberante, uma vegetação mais verde. À medida que a gente vai saindo desse ambiente úmido, a gente vai tendo uma vegetação mais amarelada, mais esbranquiçada, até que a gente não tenha vegetação porque não tem água. Então, é muito importante você vincular essa relação entre umidade, tá? E a cor da vegetação. Caraca, vegetação verde, bonitona, caraca, intensa, muita água. Floresta amazônica, a Mata Atlântica. Você conhece isso. Você sabe que essas florestas são florestas úmidas. À medida que você vai se deslocando para ambientes mais secos, eu vou trazer o exemplo do Brasil, isso nos ajuda a entender, por exemplo, a Caatinga, é o ambiente mais seco do Brasil, a gente já tem uma vegetação mais esbranquiçada, né? E essa vegetação mais esbranquiçada, né, é uma vegetação caracterizada por menos água. Ao mesmo tempo, né, é lógico que você tem uma gradação. Ó. Aqui você vai de uma floresta tropical, né, para uma floresta de arbustos, né, onde tem alguns espinheiros, alguns arbustos, até que tu chega na savana. Tá? Ó, aqui você tem um bosque, aqui você tem a taiga. A taiga ela é uma floresta que ela tem uma certa umidade, tá? Mas ela está em um ambiente mais frio, olha a temperatura. Então, a presença de umidade é um fator fundamental. A temperatura, logicamente, vai fazer também com que a vegetação tenha uma certa variação. Porém, a falta de água é o fator decisivo. Por exemplo, quando a gente olha para um deserto, por que esse deserto não tem uma vegetação? Ele é seco. Por que ele é seco? Né? E aí tem diferentes condições que vão explicar isso. Você pode falar de uma célula de alta pressão, você pode falar ali, e isso você já estudou com Bonner, você pode falar da influência do relevo, né? Grandes cordilheiras montanhosas têm uma capacidade de barrar a umidade, então a umidade não ultrapassa elas. E nisso que a umidade não ultrapassa, você forma um deserto do outro lado. Então esses ambientes mais secos, seja por causa de uma célula de alta pressão, seja por causa de uma barreira orográfica, seja por causa de uma corrente marítima fria, né? Ó, a aula de fator climático do Bonner, seja por causa desses fatores, né, que você tem ali um ambiente mais seco. E nesse ambiente mais seco, você vai ter uma vegetação, né, mais rala, você quase não vai ter, dependendo do lugar, vegetação, porque não tem umidade. Ao mesmo tempo, isso pode acontecer em ambientes muito frios. Às vezes o lugar é tão frio que a umidade, que a água que tem, ela está congelada. Então, essa água não está disponível para as plantas. E aí, com isso, você vai ter uma vegetação que não consegue extrair essa água. Ela vai sobreviver? Não vai sobreviver. E aí, por isso que a gente também fala dos desertos frios. A Antártida é um exemplo dele. Tá bom? Então, a gente tem desertos quentes e a gente tem desertos frios. Esse gráfico aqui, caraca, ele é fundamental para a gente entender. Se a gente consegue perceber, portanto, a distribuição da temperatura e da precipitação e a influência dela na vegetação, olha só, como vai ficando mais frio, vai ficando mais seco, a vegetação vai ficando mais rala. Caraca, isso é ponto-chave para você entender essa aula. E essa primeira parte, eu sempre destaco nos meus materiais com essa chamazinha que é só para dizer que esse é um assunto quente. É tosco, mas funciona também. Tá? Qual é a ideia disso? Caraca, essa é a parte da aula que mais cai. É o assunto que mais aparece. É a distribuição da vegetação a partir da latitude. Maravilha? Marcos, só que a vegetação ela vai variar apenas por causa da latitude? Não.
tá? A gente também tem, e aí é um outro fator climático, a gente também tem a altitude, tá? Latitude e altitude são os dois principais fatores climáticos que explicam a variação. Temos as correntes também, porém, né, no caso da vegetação, o que mais vai nos interessar são esses dois, a latitude e a altitude. A gente já viu a variação, latitudinal e agora a gente vai ver a variação altitudinal. Maravilha? E aí, olha só, quando a gente olha para a variação altitudinal, a gente vai ter o mesmo comportamento. Só que aqui independe da latitude. Maravilha? À medida que você aumenta a altitude, né, vai ficando mais frio, vai ficando mais seco. Marcos, por que acontece isso? Quem é que aquece a nossa atmosfera? É o Sol? Não, não é o Sol. O Sol ele emite radiação. Essa radiação é absorvida pela superfície terrestre, e aí essa radiação absorvida pela superfície terrestre, essa radiação eletromagnética, ela começa a ser convertida, né, em uma energia térmica. E aí, de fato, a gente tem um aquecimento da nossa atmosfera. Então, quem aquece a atmosfera, de certa forma, é o solo e não o Sol, tá bom? É a superfície terrestre que absorve essa radiação, e aí ela transforma essa radiação, as moléculas ficam agitadas por causa da absorção dessa radiação, e aí você começa a ter ali energia térmica, você começa a ter calor. Maravilha? E aí as moléculas estão agitadas, elas começam, né, a ficar agitada, aumenta a temperatura das coisas, é o solo o fundamental nisso. Só que, você concorda comigo que à medida que você vai ganhando altitude, você está mais distante da superfície, né? Você está mais distante do solo, mesmo numa montanha, tá? A montanha ela vai ficando menor quanto mais para cima, quanto maior for a altitude. E aí, por isso, você tem um menor aquecimento dessas áreas. Então, uma montanha, né? E aí a gente falando de 4, 5, 6 mil metros acima, ela vai ter uma variação de altitude significativa para que exista também uma variação de temperatura e umidade. E aí, lembra, temperatura e umidade vai condicionar a vegetação de forma diferente. Se você tem áreas mais quentes e mais úmidas com florestas e áreas mais secas com desertos, isso também vai acontecer de certa forma aqui. Só que é lógico que, quando a gente olha para uma montanha, dependendo da parte do mundo que essa montanha está, ela também pode ter uma vegetação diferente. Por exemplo, uma montanha, vamos pensar na Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, que está localizada, né, ao longo ali da América do Sul, a gente tem partes da cordilheira na Amazônia. Então, você consegue compreender que essa montanha, esse pedaço dessa montanha ali, mais próximo da base, onde tem maior aquecimento, né, vai ter maior temperatura, maior umidade, ela vai ter uma floresta tal como a Amazônia? Então, na base dos Andes, a gente também tem uma floresta tropical, equatorial, pluvial, igual a Amazônia, tá bom? Você vai ter a Amazônia no pé dos Andes, pelo menos na parte dos Andes que está localizado ali na Amazônia. À medida que você vai subindo, à medida que você vai ganhando altitude, essa vegetação vai mudando. Então, por exemplo, aqui nós temos uma variação de uma montanha em regiões tropicais. Maravilha? Isso aqui, com o seu PDF, você vai conseguir dar um zoom, você vai conseguir visualizar melhor. Mas olha só, aqui você tem uma floresta tropical e aí ó, vai mudando com o passar da altitude. À medida que vai aumentando a altitude, você começa a ter uma vegetação diferente. Ó, aqui você consegue dar o zoom aí no material e você vai conseguir ver quais são as florestas que eu estou falando para você. A gente começa na base dos Andes com a floresta pluvial, tá bom? Que é uma floresta ali, pode ser uma floresta de montanha também. Depois você tem uma floresta decídua. A gente vai falar um pouquinho desses termos, que é uma floresta que ela vai perdendo as suas folhas. E mais para cima, uma floresta de coníferas até chegar em campos de altitude. Olha só como você vai mudando de floresta, né? Agora você tem campos de altitude. Você não tem mais floresta, até que chega num ponto que você tem neve. E aí você vai ter água permanentemente congelada, né, em forma de neve, né, de gelo ali no topo da montanha. Só que essa montanha, se ela fosse fora dos trópicos, se ela fosse, por exemplo, numa região temperada, se fosse nos Estados Unidos, vamos pegar as Rochosas, que é um conjunto montanhoso nos Estados Unidos, você não vai ter uma floresta
pluvial, você não vai ter uma floresta amazônica ali, perfeito? Você não tem uma floresta tropical equatorial, você vai ter uma floresta temperada. E aí você começa com uma floresta decídua, que é um tipo de floresta temperada. Maravilha? E aí depois você tem a floresta de coníferas e depois o campo. Olha só como ocorre essa variação com a altitude. Tá? É muito importante a gente também vincular isso. A gente tem a variação da vegetação pela latitude. Então, quanto mais próximo do Equador, mais quente, mais úmido, você tem uma floresta mais densa, tem uma selva, de fato. Maravilha? À medida que você vai se distanciando do Equador, você vai ter uma floresta menos densa, até que a umidade vai sendo modificada o suficiente para não ser mais uma floresta, mais um campo, até que esse campo deixa de ser ali um campo e você não tem mais vegetação. Perfeito? Então, isso também vai acontecer com a altitude. A variação da altitude na vegetação, ela é também bem cobrada. Só que não é a mais cobrada de todas, a mais cobrada é a variação da latitude. Então, esse gráfico aqui, ele vai aparecer de forma recorrente em algumas questões. Só que muitas vezes, eles podem modificar esse gráfico que você está vendo. E aí, é só uma forma diferente de ver o gráfico. Olha, vou botar esse gráfico aqui para você acompanhar a construção dele junto comigo. Eu montei esse gráfico só para mostrar como a gente consegue visualizar a mesma coisa de forma diferente. O que está de barra azul, o que está na cor azul, a linha que está na cor azul, é a linha de precipitação. Então, quer dizer que chove mais ou que chove menos. Perfeito? E a temperatura, né, é a temperatura do lugar. Maravilha? Quer dizer que é mais quente, quer dizer que é mais frio. Então, olha só, vamos localizar quais são os lugares que a gente tem uma boa quantidade de chuva. Ó, aqui tem muita chuva, Marcos. Por que aqui tem muita chuva? Ó, porque a precipitação aqui é mais elevada. Maravilha? Então, ó, a precipitação aqui ela é mais alta, então aqui tem mais chuva. Marcos, aqui também tem chuva? Ah, aqui também tem uma boa quantidade de chuva. Maravilha? Aqui também é úmido, tem água. Então, a partir dessa variação da linha azul, a gente consegue perceber a variação da precipitação. Marcos, essa variação da precipitação, ela seria ao longo do Equador até a onda. Então, exatamente isso. Essa variação que vocês estão vendo é como se aqui fosse o Equador e aqui fosse os polos. Perfeito? Então, a gente tem uma parte aqui da latitude 0 até 90 sendo representada. Aqui, começaria, ó, hemisfério, poderia ser hemisfério norte, hemisfério sul. Aqui poderia ser hemisfério norte, hemisfério sul. Maravilha? Eu quero que você consiga visualizar isso. Então, aqui no Equador chove muito. Aqui já é uma área que não chove tanto. Tá? Então, tem pouca umidade. Que área é essa próxima do Equador que não chove tanto? Você aprendeu isso em clima. Que área é essa? Né? Que região é essa aqui? É a linha dos desertos, na latitude 30 graus aproximadamente. Maravilha? Ó, latitude 0, 10, 20... né, até chegar a parte de 30 graus. Essa latitude de 30 graus é onde aqueles ventos, né, contralísios, que são os ventos, frios e frios e secos, eles descendem, né? E aí aqueles ventos, você tem os ventos alísios são aqueles ventos quentes e úmidos que vão em direção à Amazônia. Maravilha? Que vão em direção ao Equador, melhor corrigindo isso, né? E você tem os contralísios, que são aqueles ventos que vão do Equador para os trópicos. Eles são frios e secos. E aí, ó, eles vão cair frios e secos aqui, formando uma célula de alta pressão. Essa célula de alta pressão, que você já estudou lá com Bonner, ela impede a formação de chuvas aqui. Então, ó, você tem uma baixa precipitação. Maravilha? Mas você está nos trópicos, tá? Que é um pouquinho mais quente. Ainda tem uma temperatura mais elevada. E aí aqui vai começar a formar, né, um bioma específico que a gente já vai falar. E aí você chega numa parte que você tem um pouco mais de umidade, mas você também tem ali uma temperatura mais baixa. E isso vai diferenciar. A partir desse gráfico, dá para fazer também um gráfico de solo, que é, caraca, super importante para a gente discutir, né, os solos no Brasil e no mundo. Só que essa aula é uma aula de biomas.
né? Então, a gente deixa isso um pouquinho para depois. Mas fica ligado nesse gráfico, esse gráfico é importante também para você entender solos, a profundidade dos solos, o desenvolvimento dos solos, aonde ocorre mais intemperismo físico, onde ocorre mais intemperismo químico. Qualquer dia vocês falem comigo que a gente explica esse gráfico a partir de solos, perfeito? E é basicamente esse gráfico, a gente só continua na parte de baixo, para você entender a profundidade do solo. É um excelente gráfico para isso. Tá, e aí a gente tem áreas com maior temperatura. Né? Aqui você acabou de falar, né? Nós estamos no Equador, então aqui você tem uma maior temperatura, e à medida que você vai se distanciando do Equador, né, para os polos, a temperatura vai diminuindo. Marcos, de certa forma, o mesmo gráfico que a gente viu ali na parte inicial da aula. Exatamente. Exatamente. E aí que está boa parte das questões, elas muitas vezes ou utilizam aquele gráfico lá do início, aquela pirâmide, ou se não utilizam esse, ou mais alguma variação. Então, se você entender essa relação, entender de fato essa relação entre a distribuição da precipitação e temperatura e como isso influencia nas chuvas, ou perdão, como isso influencia na vegetação, caraca, maravilhoso. Quer ver? Olha só, o número 1, a gente tem temperaturas elevadas, né? Aqui é bem quente, com muita chuva. Então, a gente tem a floresta tropical pluvial, ou a floresta equatorial pluvial, maravilha? São a Amazônia, a Mata Atlântica, são florestas úmidas. Perfeito? À medida que você sai desse ambiente, né, muito úmido e muito quente, e aí só vai diminuindo a umidade, você tem a savana. A savana é um cerrado. Maravilha? O que é o cerrado? É uma área que continua sendo quente, porque ela está nos trópicos, mas a precipitação é menor. Lembra? E aqui é muito importante, nessa aula, você conectar esse assunto também com a aula de cronogramas. Climogramas. Maravilha? Lembra da aula do Bonner de climogramas, de climas do Brasil e climogramas do mundo? Você vai pegar essa aula e você vai pegar os climogramas para fazer essa associação. Dá uma olhada qual é o climograma equatorial, qual é o climograma tropical continental. O climograma tropical continental, que é o climograma de clima tropical típico, tá? Ele tem um verão, ele vai ter aquele formatozinho de V, né? Que é o verão chuvoso e o inverno seco. Sempre que a gente falar de clima tropical continental ou clima tropical típico, você tem que lembrar verão chuvoso, inverno seco. Maravilha? Aí o climograma faz aquele Vzinho, né? Com as barras. E um pouquinho lá com a temperatura. É isso aqui que você está vendo. E aí, como você tem uma estação chuvosa e uma outra estação seca, a gente vai ter o cerrado, a gente vai ter a savana. E aí você consegue localizar esse tipo de vegetação aqui nesse gráfico. À medida que a precipitação cai significativamente ali na faixa de latitude de 30 graus, que é a latitude dos desertos, você já não tem umidade, mas a temperatura se mantém alta. E aí, nesse contexto, a temperatura está elevada, mas a precipitação é baixa, você vai ter os desertos, não tem umidade. Então, a vegetação ela não vai conseguir se desenvolver corretamente. E aqui no 3, ó, você tem os desertos. A gente vai falar de cada um desses biomas, tá? Eu só estou querendo que vocês, inicialmente, consigam entendê-los. Perfeito? Saindo dessa parte, nós temos a estepe. O que é a estepe? Aqui na estepe, você começa a ter um aumento pouquinho, né, da precipitação, então começa a ter um pouco de vegetação, mas não vão ser aquelas árvores, né? Vai ser uma vegetação de gramíneas, uma vegetação mais rasteira. E aí a gente fala que a estepe, tal como as pradarias, e a gente vai falar delas duas, de certa forma são o mesmo tipo de vegetação. Maravilha? Tanto estepe como pradarias são essas vegetações mais rasteiras, gramíneas. Só que o que eu quero que você perceba da estepe aqui, a estepe, ela está aqui. Marcos, na borda do deserto. É isso que diferencia uma estepe de uma pradaria. A estepe, ela está na borda do deserto. A pradaria, ela estaria por aqui, ó. Ela está na borda de um clima úmido. Perfeito? Mas a gente se aprofunda disso mais para frente. Eu só quero que a gente entenda primeiro essa distribuição. Por que eu vou insistir? E por que eu vou mostrar diferentes gráficos? E por que a gente vai perder boa parte do tempo da nossa aula
nessa primeira relação? Porque é o conteúdo que mais cai. Esse é o conteúdo mais importante para você. Marcos, eu não domino grandes biomas, eu não domino nada de planta. Caraca, tem que gravar cada característica de planta, de bioma. É muita coisa. Se você conseguir entender essa distribuição da vegetação, cara, tá ótimo. As características, uma ou outra palavrinha só de você associar. Tanto que quando a gente chegar na nossa segunda parte da aula, um bom tempo dela, vai ser basicamente leitura de características de biomas. É praticamente uma aula de biologia. E, ao mesmo tempo, não é algo tão recorrente dessa forma nos vestibulares mais recentes. Os vestibulares mais antigos, eles tinham essa carga conteudista de cobrar ali, meu Deus, a característica de um bioma que, caraca, pouquíssimas pessoas sabem. Hoje em dia não é mais assim. Ele quer que você entenda a distribuição da vegetação, das paisagens. Lembra da primeira aula do Thiago? Quando fala de paisagens? Então, os vestibulares, as provas, está querendo cobrar de você isso, que você seja capaz de identificar essa diferença, né, de paisagem no mundo. Por que é essa diferença de paisagem? O que explica um lugar ter floresta e o outro ter um bosque, um outro ter umas gramíneas, assim, uma vegetação bem rasteira? É essa relação entre temperatura e umidade. Então, por isso que a gente perde um tempinho nesse gráfico, porque é muito importante. E aí, olha só, você vai para um ambiente um pouquinho mais frio, tá? Porque, ó, aqui a temperatura continua caindo, mas a umidade volta a aumentar. Aqui é onde a gente tem as florestas temperadas. O que são florestas? Quando a gente fala de florestas, a gente está falando ali de uma área que tem um conjunto significativo de árvores. Perfeito? E aí, Marcos, o que são árvores, arbustos? Isso acaba gerando uma dificuldade. Olha, quando você vai olhar para uma árvore, você olha assim. Ó. Sempre que você olhar para alguma árvore, você tem que levantar a cabeça, para você ver toda ela. Se você está olhando para uma árvore que você não precisa levantar a cabeça, você consegue ver ela toda, né, o topo e a raiz dela ali, né, o pé dela, na altura dos seus olhos. Ah, aqui, ó, Marcos, essa árvore bate aqui, eu consigo até... Isso já é um arbusto. Maravilha? E à medida que você tem que olhar para baixo para poder identificar, isso é uma vegetação rasteira. Então, você tem vegetação rasteira, arbusto e você tem árvores. Maravilha? Aqui, como você tem uma umidade maior, você vai ter uma floresta. Esse agrupamento de árvores. Aí você tem que ficar olhando para cima para poder identificar tudo. Perfeito? Então... Aqui é onde a gente tem um pouco mais de umidade, mas a temperatura é fria, a gente vai ter uma floresta temperada. Olha só como a umidade ela é fundamental para o crescimento da vegetação. Perfeito? À medida que vai diminuindo a umidade, né, vai ficando mais frio, você tem uma outra floresta, tá, que é uma floresta de taiga, floresta boreal, a gente vai falar delas. Tá? Até que você chega na tundra. A tundra, caraca, é muito frio e a temperatura é baixa. A vegetação vai conseguir crescer? Não. E aí você tem uma vegetação bem rasteira. A tundra é basicamente isso, uma vegetação rasteira de gramíneas. Tá bom? É como se fosse um campinho de futebol. É basicamente isso. Maravilha? Então, é muito importante. Marcos, esse é o único gráfico que aparece? Não, você já viu 3 gráficos, você vai ver mais um. Só que esse gráfico, tu olha assim, tu fala, caraca, que é isso, meu Deus, estou assustado. Que gráfico complexo. Ele não é complexo a partir do momento que você entende a variação da temperatura e da umidade e como isso contribui para aquela vegetação. Quer ver? Olha só. Nesse gráfico, a variação aqui você tem de precipitação, tá bom? Então, quanto mais lá em cima, mais chove. Tá? Lá chove demais, aqui chove de menos. Perfeito? Aqui você tem uma temperatura elevada, e essa temperatura vai diminuindo. Então, aqui é mais quente e aqui é mais frio. Lá é mais úmido e aqui é mais seco. Perfeito? É a mesma forma de visualizar aquela pirâmide, é a mesma forma de visualizar o outro gráfico que a gente estava falando. Temperatura e umidade. Perfeito? Só que a gente tem que visualizar ele, e aí é um exercício de interpretação. Isso aqui entra numa parte muito importante que muitas vezes a gente esquece. A gente faz um assunto, tem a aula, mas a gente não visualiza isso em questões, a gente não visualiza isso de outras formas. E aqui está a importância disso.
A gente está visualizando a mesma coisa em diferentes gráficos, que é basicamente o que as provas vão fazer para você. Porque elas não querem, assim, hoje, mais recente, né, cobrar tanto assim a característica das coisas, porque senão vira algo muito decoreba. Perfeito? E aí a gente observa que algumas dessas provas estão saindo desse caráter mais decoreba, conteudista. E elas querem cobrar a sua interpretação. Então isso aqui é uma outra forma que a prova pode cobrar um assunto já batido, né? Porque a distribuição da vegetação a partir da temperatura e da umidade é bem recorrente. Então como é que ela poderia aumentar o nível de dificuldade? Botando um gráfico diferente. E aí por isso que eu trouxe quatro tipos de gráficos para que vocês possam visualizar isso. Por isso que essa aula é muito... Eu vou falar de novo, você tem que estar ali com um PDF, né, ou com arquivo, seja no tablet, seja no computador, seja impresso, para você poder acompanhar isso. Pelo computador é melhor, porque você consegue dar zoom. Tá? E aí, olha só, se a gente tem um ambiente que chove muito, cara, que chove muito, Marcos, 250 centímetros, não estou acostumado. A gente mede chuva em milímetros, né? Então, aqui a gente teria 2.500 milímetros, 3.000 milímetros, 4.000 milímetros, ou se não, 400 centímetros, é só aquela conversão básica de milímetros para centímetros. Perfeito? E aí, aqui, portanto, a gente tem um tipo de vegetação que está numa área em que chove para um dedéu, tem mais de 2.500 milímetros de chuva, ou 250 centímetros de chuva. Que clima é esse que apresenta mais de 2.500 milímetros de chuva ao ano? Esse é o clima equatorial. Tá? Ele pode chegar a 3, 4 mil... Tem partes da Amazônia, gente, que é 4.500 milímetros de chuva. No ano é muita água, mas é muita água. Tá? Se a gente fosse converter isso em piscinas olímpicas, caraca, é um número absurdo. E aí, se você tem muita chuva e é um ambiente quente, olha só, 30 graus, 25 graus, tá? A gente está falando de um ambiente quente. Então, é muito quente, com muita chuva, você tem a floresta tropical pluvial, você tem a Amazônia. É a mesma forma de visualizar o que a gente estava vendo, só que num gráfico diferente. Perfeito? E aí, ó, aqui você vai ter uma selva tropical, que é uma vegetação também densa, tá? Ó. E aí, à medida que você tem pouca umidade, ó, quase não chove aqui, Marcos, tá? Menos de 500 milímetros de chuva, 500 milímetros ou 50 centímetros, tá? De chuva, com uma temperatura elevada. Você tem um deserto. Perfeito? E aí a gente vai começar a discutir todas essas vegetações. Agora, a gente vai falar das características dela. Porém, é importantíssimo, novamente, vou ressaltar isso, é você entender esse gráfico. Você entender que, ó, aqui, quando a gente olha para a tundra, eu quero que você seja capaz de interpretar. Eu não quero que você venha e grave esse gráfico aqui. Porque, caraca, para gravar isso vai ser muito difícil. Eu quero que você entenda o gráfico, tá? Então, olha só. Marcos, aqui eu estou vendo que tem uma temperatura muito baixa. Pô, menos 5, menos 6, menos 10. Caraca, Marcos, menos 10. Eu aqui no Rio de Janeiro, tá dando 21 graus e já estou botando casaco. Agora imagine aqui com menos 10, menos 6. E também tem baixa umidade. Vai ter como sustentar uma vegetação densa, gigante, uma selva? O que é uma selva? Qual é a diferença de selva para floresta? Floresta é um agrupamento de árvores. Selva é quando você tem aquela vegetação muito densa. Essas árvores, né, é uma vegetação muito densa. A Amazônia, ela pode ser chamada selva amazônica. Tá? Aqui, a floresta tropical pluvial poderia ser chamada de uma selva tropical fluvial. Mas nem toda selva é uma floresta. Maravilha? Não, perdão. Nem toda floresta é uma selva. A selva é aquele ambiente florestal denso, tem muita árvore, cipó, a parada toda ali é denso, né? Você vai andando ali por dentro, tá escuro também, porque é tanta árvore que cobre a luminosidade, tá? A selva é essa floresta densa. A floresta, por si só, é um agrupamento de árvores. A floresta amazônica, mas ela também é uma selva. Maravilha? E aí, você tem a variação. Ó. Aqui é a tundra. Se é mais frio, né, e você tem uma menor precipitação, não tem como você ter uma vegetação, o quê? Densa. Você vai ter uma vegetação de gramíneas, uma vegetação mais rasteira.
Marcos, a taiga. A taiga, ela está num ambiente que tem mais umidade, aí você consegue ter árvores, você consegue ter florestas adaptadas, né, a essa condição de clima mais frio. E aí você vai entendendo esse gráfico. Olha a floresta temperada. A floresta temperada, ela está num ambiente com uma temperatura um pouco mais elevada, se comparada com a taiga, porém um pouco mais fria, se comparada com a parte tropical, maravilha? E ela também tem uma certa umidade. E aí você vai entendendo a distribuição da vegetação a partir da temperatura e da umidade. Lá em cima está o clima, tá? Para você também identificar. Ó, quando a temperatura está de 30 a 25, o clima tropical, de 25 a 15, o clima subtropical, 15 a 5, temperado. E aí entender essa distribuição, cara, é o diferencial. É o diferencial para você acertar essas questões. Perfeito? Inicialmente, pode parecer muito conteúdo. Fala, caraca, quando a gente vai chegar numa... Já a gente vai chegar numa parte da aula que vai virar uma parte, assim, basicamente de decoreba, sabe? Características da vegetação. E aí é uma parte que é bem intensa. Marcos, eu tenho muita dificuldade em vegetação, nunca entendi. Eu ainda estou estudando também outros assuntos. Tem muita coisa ainda para estudar, Marcos. Se preocupa com essa parte inicial da nossa aula. Maravilha? Entender essa parte inicial da aula é o seu caminho. Marcos, caraca, eu tenho tempo, já estudei pra caramba, já estou um tempo estudando isso. Vegetação sempre foi uma dificuldade. Eu tenho tempo de sobra para estudar mais vegetação e romper com a dificuldade histórica, né, que eu tenho de vegetação. Aí você começa a se concentrar na nossa segunda parte da aula, que é a parte em que a gente vai falar das características de cada uma vegetação, de cada um dos biomas, dos grandes biomas. Maravilha? Mas essa primeira parte, entendido. Tudo isso para a gente chegar nesse mapinha aqui, ó, que é o mapinha da distribuição da vegetação pelo mundo. São os biomas. E aí, ó, você vai ser os biomas, você vai observar que as florestas tropicais, né, elas têm que estar aqui no trópico, porque é onde a gente tem um clima tropical. Marcos, é aquela vegetação que tem um clima muito frio, né? Por exemplo, a tundra. A tundra é uma vegetação rasteira, né? Tem uma temperatura baixíssima, baixa umidade, é frio, é seco, mas ainda tem ali uma quantidade de água suficiente para crescer algumas gramas, né? Algumas gramíneas. Ó, a tundra vai estar lá em cima. E aí é super importante também a gente entender a distribuição dessa vegetação ao longo, né, de um planisfério, de um mapa mundi. Tá? Eu quero que a gente consiga, dentro desse mapa, apontar aonde mais ou menos fica uma floresta tropical. Gente, aonde vai ficar uma floresta tropical? Pô, Marcos, nos trópicos. Perfeito. Aonde fica a savana? A savana, o cerrado, tem um clima tropical. Então, o cerrado tem que estar aqui mais ou menos. Tá bom? Aonde eu vou ter a tundra? Marcos, a tundra é uma vegetação bem rasteira, né? Gramíneas de clima frio e baixa umidade. Ela vai estar lá quase nos polos, ó. Vou descer aqui. Aqui que está a tundra. Marcos, a tundra só tem no hemisfério norte? Sim. Em tese, sim. Por que não tem no hemisfério sul? Porque você não tem nada no hemisfério sul nessas elevadas latitudes. Você vai ter a Antártida, mas aí a Antártida ela é permanentemente congelada. Você não tem umidade ali para a vegetação crescer. Ah, Marcos, com aquecimento global, será que a gente vai ter uma vegetação lá, uma vez que a gente tem a diminuição, né, o aumento da temperatura, a diminuição da camada de gelo? Será que a gente vai ter, então, portanto, uma tundra na Antártica? Futuramente, talvez, quem sabe. Perfeito? Então, é muito importante a gente olhar para esse mapa mundo e a gente conseguir colocar algumas das vegetações. Tá bom? Cara, é fundamental. A gente ficou aqui já quase uns 40 minutos, se eu não me engano, só para entender essa parte. Porque essa é a parte que mais cai. Maravilha? A outra, a gente precisa se aprofundar. Caso, Marcos, já estou há muito tempo, já estou safo em outras áreas, em outros assuntos, em outros tópicos, em outras disciplinas. Eu estou com tempo para estudar isso, é uma parte que eu preciso aperfeiçoar, e aí a gente vai com tudo. Então, essa segunda parte da aula é uma segunda parte bem conteudista,
em que a gente basicamente vai apresentar as características de cada bioma. E aí a gente vai começar com os biomas da zona tropical, depois os biomas da zona temperada e depois os biomas da zona polar. Perfeito? E aí vamos lá então. Os biomas tropicais. O que você precisa saber aqui? Marcos, quais são os biomas tropicais? Você tem as florestas tropicais, a savana ou o cerrado. Maravilha? Savana e cerrado é o mesmo nome. Tá? Só é uma denominação regional. Cerrado é uma denominação regional para a savana brasileira. Maravilha? Então, esses são os biomas tropicais. Marcos, aonde estão os biomas tropicais? Nos trópicos. Isso não é novidade. Perfeito? Por isso que eles se chamam tropicais. Quais são os biomas tropicais? Você tem a floresta tropical. E aqui, Marcos, olha, eu já entendi a primeira parte. Eu não tenho tanto tempo assim para estudar vegetação. Vegetação é uma dificuldade. Tem alguma coisa que eu daria para macetear aí? As imagens. Você precisa ser capaz de identificar, a partir dessas imagens, mais ou menos qual bioma a gente está falando. Então, se você vê uma vegetação densa, várias árvores, caraca, tudo verde. E olha, tá tudo verde, tem muita umidade, tem muita água, tá tudo verde. Olha só esse rio gigantesco, né? Aí você vê esse primata absurdo. Que bioma é esse? Cara, isso é uma floresta. Isso é uma floresta tropical. Maravilha? Tranquilo? Os grandes, né, mamíferos, e aí, no caso, eles estão aonde? Na África. Então, aqui a gente tem imagem de uma floresta tropical, por exemplo, na América, mas aqui a gente tem uma imagem de uma floresta tropical na África. Maravilha? Então, assim, nessa parte, o fundamental vai ser capaz de associar essas imagens desses biomas ao seu nome. Aqueles exercícios, sabe, bem de primeira... Sabe, bem de ensino fundamental, de colorir, de associar uma imagem, é basicamente isso que você vai ter que fazer agora. Qual é a imagem que a gente está se referindo? Então, você olha para essa... Ah, tá. Fica olhando um pouquinho para essas imagens. Caraca, muita vegetação, muito verde, denso, eu não consigo ver o solo. Você já sabe que a gente está falando de uma floresta tropical. Quais são as características da floresta tropical? Cara, ela tem uma produtividade gigantesca em termos de biodiversidade. É o que mais produz biodiversidade no mundo. É onde a gente mais tem biodiversidade. É gigantesca. Aonde ela está localizada? Pô, baixa latitude, tá? Próximo do Equador. E, geralmente, né, tem que ser também baixa altitude. Porque à medida que você vai ganhando altitude, você vai subir na montanha, vai ficando mais frio. E essa floresta precisa estar em um ambiente mais quente. Tá bom? Então, aonde a gente encontra essa floresta? Na faixa tropical, na América, na África, na Ásia, na Austrália. Onde tiver faixa tropical, onde tiver os trópicos, né, ali próximo do Equador, a gente vai ter essa vegetação se tiver continente, se tiver superfície terrestre. O clima é quente, é úmido. Ó, a temperatura aqui para a gente ter essas vegetações. Ó, o nível básico de precipitação, mais de 2.000 milímetros ou 200 centímetros de chuva. Tá bom? Vegetação. Qual é a vegetação? Aí entra numa parte que é de bioma, né? Entra numa que é uma parte de biologia, que é a gente saber esses nomes. Higrófila, latifoliada, perennifolia, tá? Marcos, o que é uma vegetação higrófila? É uma vegetação adaptada à extrema umidade. Tem muita água, tá? Você tem a vegetação higrófila. Você pode destacar também a vegetação hidrófila, que é a vegetação que vive na água. É uma vegetação desses ambientes que são extremamente úmidos. Vão ter o quê? Muitos rios, vão ter muitos lagos. Caraca, muita água, muita umidade. Latifoliada. Uma vez que você tem muita água, você tem muita umidade, é muito quente, essa vegetação ela pode, caraca, transpirar à vontade. Ela não vai perder água, porque tem muita água. Então ela pode transpirar, ó, com toda a vontade do universo. Então, a folha dela pode ser gigantesca. Gente, na Amazônia tem folhas que são maiores que a gente. A folha. Imagine a árvore, né? A folha é gigantesca. Imagine a árvore. Por que essa folha é gigantesca? Essa folha é gigantesca, ela tem estômatos gigantescos. E é a partir desses estômatos que ela realiza, né, a respiração, ali a troca gasosa. Então, ela pode se dar o luxo de perder muita água, ela pode se dar o luxo também de absorver muita água, porque tem bastante. Maravilha? Então, ela é latifoliada.
Perennifólia. Essa vegetação não cai. Essa vegetação você não perde. Maravilha? É uma folha que, uma vez que você tem temperatura e umidade muito elevada, não tem por que a planta ficar trocando de folha. Por que a planta troca de folha? Por que a árvore perde suas folhas? Para se proteger da baixa disponibilidade de água. Maravilha? Então, quando você tem pouca água, você perde as folhas para impedir essas trocas gasosas. Você impedir, né, que a planta transpire. E aí, por isso, que em áreas mais frias, você tem aquelas árvores sem folhas, elas vão perdendo as folhas, porque é uma forma dela conter a água dentro do seu, né, dentro do seu corpício. Ainda falta 4 minutos, tá, Flávio? E aí a gente dá um intervalo. Cara, olha o extrato dessa vegetação, 18 a 46 metros. Tem árvores que podem chegar a 60, 80 metros na Amazônia. Gente, é gigantesca, a parada é absurda. E aí essas florestas são tão densas que, cara, não é só uma floresta. Você pensa, caraca, uma floresta densa. É uma floresta em cima, é uma floresta no meio, é uma floresta embaixo. Você tem 3 tipos de florestas no mesmo lugar. Sabe, é como se fosse literalmente um apartamento com pessoas diferentes. Você tem diferentes níveis de floresta no mesmo ambiente. Por isso que você tem uma diversidade gigantesca. Você tem uma floresta que é adaptada a baixa luminosidade, que é essa floresta que está no subbosque, que está ali mais baixo, mais próximo do solo, no meio da Amazônia. Ela não tem muita luminosidade. Você tem a floresta ali do meio, que são a vegetação mesófila, que está adaptada a mais ou menos luminosidade. É quente, mas não tem tanta luminosidade assim. É abafado, mas não tem muita luminosidade. E você tem o dossel, que é o topo dessas árvores, né? O topo dessa floresta, né? Aquela que está disputando pela luminosidade. E aí entra literalmente numa disputa. Uma árvore quer crescer sobre a outra para poder conquistar ali o sol de cada dia. E é isso que acontece. E aí você tem uma vegetação muito densa. Maravilha? Por você ter 3 estratos diferentes. Aqui já entra uma coisa que é importante a gente saber sobre esses biomas, os problemas e algumas de suas características quanto ao solo. Isso é bem cobrado. É lógico que você já teve aulas de solo, então você já está mais por dentro disso. Porém, a gente fazer essa conexão, eu não precisava estar falando dessa parte agora, mas é importante eu fazer essa conexão. Então, meio que essa é uma aula que agrupa conteúdo, clima, solo, relevo, e aí a partir disso você consegue entender. É basicamente o que vocês já viram com o Bonner em domínios morfoclimáticos. O que são domínios morfoclimáticos? É quando você tem o relevo, o clima, o solo, né, a vegetação, tudo compondo uma característica única. Aqui não vai ser tão diferente, só que a gente ainda vai focar um pouco mais na vegetação do que no relevo, no clima. Perfeito? E aí por isso que a gente continua como biomas. O que é importante da gente falar desses solos nesses ambientes tropicais? Você tem um solo que ele é lixiviado, ele é lavado, intemperismo químico. Né? O que é a lixiviação? É o intemperismo químico lavando os nutrientes do solo, removendo os nutrientes do solo. Marcos, como é que então uma floresta gigantesca consegue sobreviver em um solo pobre, que é um solo tão lixiviado? A partir da serrapilheira, a partir da ciclagem dos nutrientes. Tá? Essa ciclagem de nutrientes ela é importantíssima, ela é fundamental para você poder entender a distribuição, tá? Para você poder entender, tá prestando atenção aqui, para você poder entender como a vegetação ela consegue, né, se desenvolver num ambiente de solo pobre. A serrapilheira são esses galhos, essas folhas que vão caindo, vão se decompondo, né? E à medida que vai se decompondo, você tem uma reposição, né, desses nutrientes no solo que a árvore continua utilizando. Por isso que a gente fala que é uma ciclagem de nutrientes. Tá? O principal impacto que elas sofrem é o avanço da agropecuária e a ação de madeireiras para extrair, né, as suas madeiras. Maravilha? E assim a gente consegue terminar as florestas tropicais, um dos biomas tropicais, faltando falar apenas da savana, né? Que é o nosso último bioma tropical que a gente vai abordar e a gente aborda já já, daqui a 5 minutinhos. Maravilha? Até já!
Fala, pessoas. Então, voltando. E aí, para dar continuidade, agora a gente vai falar da savana. Cara, o que é mais importante aqui, para você que tem muita dificuldade em vegetação? É conseguir associar esse nome a um lugar ali no planisfério, né, aquele mapinha dos biomas, e conseguir identificar a partir de uma imagem, a partir de uma fotografia. Tá? Então, quando a gente fala de savana, cerrado ou campos tropicais, é a mesma coisa, porém, acaba tendo muitas denominações. Maravilha? E aí, cara, eu gosto muito dessa imagem. Se você bater, ver esses dois carinhas aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Um suricate, né? Timão e Pumba. Aí você vê ali um leãozinho, tá andando junto, Hakuna Matata, pronto, bateu, é isso, cerrado, savana. Só que, nesse caso, né, a gente tá falando do cerrado da África, da savana da África, onde ainda existem esses grandes mamíferos. Maravilha? Então, assim, bateu essa imagem, pronto, você já lembrou, Rei Leão, aquela história toda lá, é isso, tá? Uma outra imagem muito comum é essa, dessas árvores, assim, ó, desses galhos tortuosos, desses troncos tortuosos, dessa casca grossa, né, permeada por esses grandes mamíferos. Você vai ver a girafa, você vai ver um elefante. É isso, tá bom? É disso que a gente está falando. E o que é importante, a gente destacar de característica? Tem muitas denominações que a gente já falou, cerrado, savana, campos tropicais, tá? Aonde ela está presente? Cara, na faixa tropical, só que um pouquinho mais distante do Equador, maravilha? Mas não o suficiente ali de estar colada com os desertos, embora em algumas regiões elas até estejam. E aí, quais são as principais áreas no mundo que a gente tem esse tipo de vegetação? Venezuela, Colômbia, Brasil, Austrália, Índia, África, tá? Uma questão que é muito cobrada é, na África, aonde ficam essas savanas? É você olhar para o continente africano e ver, a savana fica aqui, fica... E aí, ó, esse mapa aqui já pode te dar uma ajuda. Em verde, você tem as florestas tropicais. Em laranja, você tem o que alguns denominam como savanas, né? Como os cerrados e tudo mais da África. Algumas classificações não vão botar toda essa mancha laranja que você está vendo. Vão colocar algumas outras áreas, vão dividir um pouco mais. Porém, você ter mais ou menos a noção de onde elas podem estar, cara, é fundamental. Maravilha? Tu ter ali um mais ou menos de onde fica, sabe? Olha, ó, eu tô olhando a savana. Marcos, eu acho que a savana fica aqui, ó. Na África do Sul. Porra, claro que não, querido. Marcos, eu acho que a savana fica bem aqui, ó. Tá? Aqui no Mediterrâneo. Não. É um mais ou menos. Você não precisa saber precisamente esse limite. Mas você precisa identificar aonde ela está. O pior que eu vim aqui no quadro, eu ia fazer isso, para ver se subia. Né? Podia ser assim, né? Tem um sensor aqui que via minha mão subindo. Pô, esse é maravilhoso. Tá, mas o ponto é a gente conseguir visualizar essa vegetação e identificar mais ou menos aonde ela está. Essa descrição aqui mais complexa, né, mais conteudista, ela vai ser fundamental para você que, cara, já está estudando muitos assuntos, já domina vários e quer dominar mais algum. Vegetação. Maravilha? E aí, o clima. O clima é o tropical continental, o tropical típico. Cara, sempre que você ouvir essa palavra, tropical continental, tropical, a sua resposta deve ser verão chuvoso e inverno seco. Marcos, o clima tropical continental, verão chuvoso, inverno seco. Verão chuvoso, inverno seco, clima tropical. Sempre, cara, essa associação, ela tem que ser muito clara, quase como se fosse ali sinônimos, né? Clima tropical, verão chuvoso, inverno seco. A gente pode até dizer que é o mesmo nome. Sempre que você for falar clima tropical típico, verão chuvoso, inverno seco, continua. Tá? A gente tem que ter muito claro até o climograma. Vai na aula do Bonner, pega o climograma do tropical continental, do tropical típico. Maravilha? Você vai ver que tem muitas chuvas nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e poucas chuvas nos meses de maio, junho, julho, agosto, né? Caracterizando o verão chuvoso e o inverno seco. O clima tropical ele tem essas duas estações, que é o verão chuvoso e o inverno seco. Tá? Vou ficar repetindo isso até, caraca, tu fala, meu Deus, verão chuvoso, inverno, é isso.
Maravilha? A vegetação é a vegetação tropófila. Isso já caiu no Enem. Marcos, o que é uma vegetação tropófila? Uma vegetação adaptada ao clima tropical, típico, tá? O que a gente tem de predomínio aqui? Cara, olha para essas imagens. A gente tem ali um extrato arbóreo, mas essas árvores são espaçadas, os galhos são tortuosos, né? A casca é grossa. Isso você consegue até visualizar um pouquinho a partir dessas imagens. Né? O galho é espaçoso e tal. Você tem alguns arbustos, ó, isso aqui é um arbusto, tá? Algumas gramíneas, né? Aqui, ó, mais amarelo. E aí, olha essa cor, não importa, né? Você vê ali um tom mais amarelado. Esse tom mais amarelado significa que já é um ambiente com menos água. Se você visse um tom completamente esverdeado, um verde vibrante, forte, você ia falar, caramba, tem alguma coisa de estranho nisso, tá? Seria talvez num período de muitas chuvas do cerrado. Aí seria um ponto para você começar a prestar atenção. Se essa vegetação estiver muito esverdeada dessa forma, você tem que ver, caraca, será que está no período de chuva? Será que choveu muito? Geralmente, essa vegetação vai ser assim, mais amarelada mesmo, porque tem menos água. Perfeito? Ó, o solo. Aqui o solo é importante a gente destacar um ponto. Tá? O solo, geralmente dessa região, ele é um solo ácido, tá? É um solo que sofre com a laterização. O que é a laterização? A laterização, você já estudou isso com o Tiago, é a intensificação do intemperismo químico, da lixiviação, por milhares de anos em um solo que tem ali um certo potencial para ser ácido. Né? E aí você foi removendo todos os outros nutrientes do solo, todos os outros minerais, e acabou concentrando alguns mais importantes. Por exemplo, alguns mais importantes não, alguns mais ácidos, como por exemplo o alumínio. E aí essa concentração maior de alumínio faz com que esse solo seja ácido. E aí você tem um processo de laterização dos solos. Maravilha? Qual é a principal fonte de processo associado à degradação desses ambientes? A agropecuária, você sabe muito bem disso no Brasil. Na África não é diferente, a agropecuária. No Brasil, o cultivo de soja. Esse cultivo de soja se expande na China, na África, tá? Nessa região, potencializado, né, pela China, pelos investimentos chineses na região, que também querem essa commodity. Eles não querem depender só do Brasil, né? E aí, por isso, eles investem lá também. Porém, é importante a gente destacar que na parte da África, das savanas, a caça ilegal, a caça desses grandes animais, acaba sendo um problema muito mais pertinente do que a agropecuária por si. Tá? Então, a gente precisa olhar, né, um pouquinho ali, né, de diferença para cada um desses ambientes. Perfeito? E esses foram os nossos 2 biomas tropicais. Por isso que eu quis trazer esse mapa. Cara, a gente tem que ter essa visualização de onde está. Esses mapas são os melhores mapas? Olha, são os mapas que eu diria assim, que melhor representam. Todos os mapas vão ser feitos dessa forma? Não, porque existem diferentes classificações. Bioma está sendo discutido por geografia, mas vocês também têm aula disso de biologia. Então, você tem biólogos, você tem geógrafos ali atuando na mesma área. E aí faz com que você tenha mapas um pouquinho diferentes. Perfeito? Porém, esse é um dos melhores mapas que a gente tem para estudar esse assunto. Então, dá uma olhada com carinho nele, mas fique atento também que a gente pode ter variações. E aí a gente sempre vai ali por aproximação. Tá? Essa é uma parte que acaba se tornando bem conteudista. Tá? É uma parte que, caraca, a gente vai falando das características, qualquer coisa dá uma pausa, dá uma descansada, depois você volta. Tá? Aqui a gente já tem os biomas das regiões temperadas. E aí, olha só, como é interessante a gente perceber que os biomas das regiões temperadas, né, eles são muito mais significativos no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Por que isso? Novamente, a gente, de certa forma, já discutiu. Porque no hemisfério sul, você, nessa região aqui, ó, que é a região de clima temperado, você não tem continente. Lá em cima você tem continente. Aqui não tem, ó, não tem onde a vegetação vai crescer na água. Não vai crescer na água, querido, no meio do oceano, não. Tá? Então, por você ter mais continente, porção continental terrestre, né, ali, você tem mais dessa vegetação. Por isso que a vegetação temperada, que são várias, né, os biomas da zona temperada são vários,
eles são mais presentes ali. Marcos, quais são os biomas da zona temperada? Esses são os biomas das zonas temperadas. A floresta boreal, tá? Que é também conhecida como taiga, ou floresta setentrional, a gente já vai falar dela. As estepes ou pradarias, as florestas subtropicais, as florestas temperadas. Na verdade, as florestas subtropicais são um tipo de florestas temperadas, tá bom? As vegetações mediterrâneas. E aí, a gente vai explicar, né? Porque quando a gente fala vegetação mediterrânea, a gente pensa de um local no planeta, o Mediterrâneo. Só que essa vegetação mediterrânea, esse clima mediterrâneo, deram o nome de um local para algo que acontece em várias regiões do mundo, tá bom? E aí que fica meio estranho. Ué, como é que pode ter um Mediterrâneo em outro lugar? A gente vai explicar isso, a gente vai chegar nessa informação já já. Mas esses são os biomas da zona temperada. E é importante a gente ter uma noção. Floresta boreal, estepes e pradarias, florestas temperadas, as subtropicais estão juntas com as temperadas e as vegetações mediterrâneas. Então aqui você tem 4 nomes que você precisa estar atento. Maravilha? E agora vamos discutir esses 4 nomes. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho ainda. Tá, ainda tem um bom tempo. E aí, vamos para a nossa primeira floresta temperada. E aí, essa floresta temperada é aquela de filme americano, aquela floresta linda, colorida, né? Aquela floresta que tem tom de amarelo, tem um tomzinho de verde, de vermelho, de roxo, né? Aquela coisa bonita que aparece aqui. Aí, né, começa a cair as folhas, aí, pô, tem um carinha que vai juntar as folhas, aí a criança vai lá, pula nas folhas, e que diversão, ver um labrador, aí tem um carinha assim, com aqueles sopradores, que é tanta folha que você tem, que, cara, não dá para tu varrer, aí tu vai soprando, essa é a floresta temperada, essa é a imagem que você tem que ter na cabeça, tá bom? E aí, cara, a floresta temperada, bonita, mas ela tem uma outra característica, que ela é uma floresta que passa pelas 4 estações muito bem definidas, né? Você vai ter a primavera, você vai ter o verão, você vai ter o outono, você vai ter o inverno, muito bem definido na vegetação. Gente, anda pelo Rio de Janeiro. Anda, sério, sai aqui, ali, olha para essa mata. É verde o ano inteiro. Não muda, é verde, é só verde. Pronto, olha, tá verde, tá verde. Uma outra árvorezinha que fala, essa árvore aqui tá laranja, essa árvore aqui tá roxa. Você já sabe que não é uma árvore do Brasil, tá bom? O Brasil é um país de clima tropical. Então, a vegetação vai ser uma vegetação de clima tropical. Lembra das características da folha? A folha da Amazônia, da Mata Atlântica, ela é uma folha perennifólia. Ela é perene, a folha não há necessidade de trocar porque tem muita água. Aqui não. Aqui você tem as 4 estações muito bem definidas. Tem um período que tem mais chuva, tem um período que tem menos chuva, tem um período que é mais frio, tem um período que é menos frio. É muito bem definidas as estações. E aí você tem essa vegetação aí, ó. Tá bom? Então é bem importante a gente também fazer essa associação. Muitas vezes a prova vai pedir para você identificar a vegetação a partir disso. Ah, essa floresta com 4 estações muito bem definidas, que vegetação é essa? Que floresta é essa? Você já sabe que a gente está falando da floresta temperada. As florestas subtropicais, elas são uma floresta de transição, tá? Entre as tropicais e as temperadas. Maravilha? Mas elas já apresentam mais características das temperadas, tá? No Brasil, as florestas subtropicais é a nossa mata de araucária, por exemplo. A gente utiliza ela como exemplo, embora ela também seja e sirva de exemplo para uma outra vegetação, que é de pinheiros, né, que vai servir como exemplo para taiga, que a gente vai comentar. Mas nós temos a nossa floresta subtropical. Tá? Alguns agrupam a mata de araucária ali, outros botam a mata de araucária na Mata Atlântica. Mas isso é coisa que o Bonner já discutiu com vocês em domínios morfoclimáticos. Por isso que em domínios vocês estudam a mata de araucária como uma vegetação só, né? Como um domínio próprio, e não um domínio associado à subtropical, nem um domínio associado à Mata Atlântica. Tá bom? Você separa ela por causa de outras diferenças. Isso é até importante a gente ficar ligado, né? Porque dependendo do autor, dependendo de quem escreve o livro, de quem faz os mapas, você acaba tendo diferentes concepções, diferentes agrupamentos dessas vegetações, tá? Mas a floresta subtropical, ela é uma floresta de transição, tá bom? Entre os trópicos e a zona temperada. No Brasil, nossas florestas subtropicais estão em regiões de clima subtropical no sul do país. Maravilha? Muitas vezes a gente acha que é uma vegetação tropical, mas não, ela já está numa transição ali, tá?
Aonde a gente encontra ela? Médias latitudes, entre os trópicos e os polos, na parte oeste e central da Europa, tá? No leste da Ásia, no leste dos Estados Unidos. Muito presente no leste dos Estados Unidos. Marcos, por que não é presente no oeste dos Estados Unidos? Porque no oeste, ali, pro lado de Califórnia e tudo mais, você tem uma cordilheira montanhosa. E aí, lembra, a montanha vai fazer com que tenha uma variação diferente de altitude. Ao mesmo tempo que você tem a ação de uma corrente fria. Então, essa corrente fria diminui a umidade. A floresta temperada, ela precisa de umidade, ela é mais ou menos úmida, tá bom? E aí, na costa oeste, por causa de montanhas e por causa de uma corrente fria, você acaba tendo uma vegetação mais seca. Costa oeste, lembra? Califórnia e tudo mais. Agora, quando você vai para a costa leste dos Estados Unidos, Nova York, né, dá para chegar até Chicago também, né, Washington ali pertinho de Nova York. Então, essas áreas já é de uma floresta temperada, tá? Por isso, leste dos Estados Unidos. As 4 estações são bem definidas. Olha a quantidade de chuvas, 750 a 1.500 milímetros. As chuvas nas florestas subtropicais do Brasil, elas variam de 1.200 a 1.400. Tá? Então, por isso que a gente bota nessas florestas do sul do Brasil nessa categoria aqui. A vegetação é mais ou menos homogênea, mas o que você precisa saber aqui são essas duas palavrinhas, que na verdade são sinônimos, a caducifólia ou a decídua. O que significa isso? Significa que ela perde folhas numa parte do ano para se proteger devido à menor disponibilidade de água. Tá bom? Chega o inverno, é mais seco, gente. A quantidade de chuvas vai diminuindo e aí, por isso, você acaba fazendo essa troca de folhas, né? Você perde a folha para impedir que você tenha trocas gasosas, para que você tenha transpiração e assim a árvore consegue se manter viva, né, num período de menor umidade até que as chuvas voltem. E aí você, né, quando começa as chuvas a voltarem, você tem o início da primavera, e aí as folhezinhas começam a florescer novamente, aquela coisa bonitinha, né? O solo dessas regiões geralmente tem uma elevada matéria orgânica, tá? Os solos são férteis também. Por que os solos são férteis? Porque você tem umidade, mas não é muito quente. Então, esses solos, eles se formaram, mas eles não passaram por um intenso processo de intemperismo. A Amazônia, o Cerrado, eles foram intensamente intemperizados porque chove demais. E aí, querido, o intemperismo químico, ele vai lavando o solo e ele vai removendo os nutrientes. Numa região que a temperatura é mais baixa, o intemperismo químico ele não é tão presente. E você tem umidade. Então, ali você tem água, mas o intemperismo químico ele não é tão forte. E aí, nessas condições, os nutrientes eles acabam permanecendo no solo. Então, você acaba tendo solos férteis. Perfeito? Tá, Marcos, mas o que é mais importante aqui? É fundamental a gente destacar que esse é o bioma mais degradado, historicamente, mais devastado do mundo. Por quê? Olha de novo para esse mapa. Pensa na aula de urbanização e de industrialização. Pensa na aula de industrialização. Onde está a potência industrial dos Estados Unidos? Segunda fase da Revolução Industrial. Está aqui. Revolução Industrial na Europa. Está aqui. Revolução Industrial no Japão e na China. Está aqui. Então, essa vegetação é a historicamente mais devastada, mais destruída, por causa da atividade industrial. Maravilha? E aí o processo de industrialização leva à urbanização. Pronto. Você conseguiu já entender a floresta temperada ou a floresta subtropical. E agora vamos para as estepes e pradarias. E aí eu queria que você olhasse por alto essas duas imagens. Tá? Você vai ver que de um lado você tem uma coloração mais amarelada e numa outra uma coloração mais esverdeada. Isso é fundamental para a gente entender a diferença entre as estepes e pradarias. Maravilha? As estepes, elas seriam essa vegetação mais amarelada, as pradarias seriam essa vegetação mais esverdeada.
Lembra lá do início da aula, o que eu falei que faz com que uma vegetação, né, seja mais esverdeada que a outra? A presença de umidade. Então, ambas são vegetações bem parecidas, gramíneas, um ou outro arbusto, não é uma vegetação rasteira, mas uma é mais verde. Então, você concorda comigo que essa aqui tem um pouquinho mais de água do que aquela lá? Pronto, essa é a diferença entre estepes e pradarias. As estepes, elas são consideradas, né, a vegetação de borda de deserto. Tá? Ela está próxima do deserto, próximo de áreas mais secas. Perfeito? E aí, com isso, né, a gente tem aquela vegetação mais amarelada. Está presente na Ásia, está presente na Europa. Tá? A gente chama ela de estepe. Na Austrália, a gente chama ela de scrub. E aí acaba tendo umas variações de nomes regionais que antigamente era bem comum os vestibulares cobrarem. Aí dava um nome, caraca, bem específico ali, de um nome regional em um lugar, e tu tinha que decorar isso. Hoje não está mais assim. Então, tu não se desespere tanto, mas é importante saber que as estepes é essa borda de deserto. As pradarias, elas estão presentes, por exemplo, no sul do Brasil, nos Estados Unidos, na América do Norte, tá? É uma vegetação um pouquinho mais esverdeada. Só que aí, isso é uma das possíveis classificações. Tem alguns que não diferenciam. Não, Marcos, tem estepe sim nos Estados Unidos também, no mesmo lugar onde estão as pradarias. Tem uma parte do ano que tem menor umidade, essas estepes ficam mais amareladas, alaranjadas, então elas são, na verdade, estepes e não pradarias. Tudo bem, o que a gente precisa entender? Que estepes e pradarias são uma vegetação rasteira. Tá? A estepe, de uma forma simples, é a borda de deserto. Tá ali próximo de uma área de deserto. Por isso que os Estados Unidos ele tem ali uma área de deserto no seu território. Então, a vegetação de pradaria que está ali seria uma vegetação de estepe. Alguns vão argumentar dessa forma e vai estar correto. Perfeito? O que a gente precisa entender é que elas são vegetações próximas. Tá? E aí elas sofrem com processos próximos. Por exemplo, você tem ali solos mais ou menos férteis, são áreas planas, maravilhosas do ponto de vista técnico para mecanização, para o cultivo. O solo é mais ou menos fértil, a gente consegue adaptar esse solo, a gente consegue fazer com que ele seja, né, ele ganhe uma fertilidade, a gente vai jogando produtos químicos. O que a gente não consegue fazer ainda é mudar o clima. Tá? Então, esse solo mais ou menos fértil, plano, ótimo para mecanização, a gente ganha fertilidade, né, com os insumos agrícolas e pronto, você tem ali um grande desenvolvimento agrícola. Esse é o princípio da agricultura nos Estados Unidos. Eles se aproveitam muito dessas estepes ou pradarias que possuem ali na parte central dos Estados Unidos, né, em direção também à costa leste, tanto ao sul como ao norte, e aí você tem os cinturões agrícolas nessa região dos Estados Unidos. Perfeito? Então, a degradação desses ambientes é principalmente por causa da pecuária e da agricultura. Sul do Brasil, os pampas. Os pampas no sul do Brasil, campanha gaúcha, corresponde a essas nossas pradarias. O Brasil tem pradarias, Marcos? Tem. Seriam os pampas, no sul do Brasil, na região sul. Especialmente no Rio Grande do Sul. E ali você também tem um grande avanço da pecuária, da degradação, que sofre especificamente com um problema, que é a adenização, que o Bonner já falou com vocês. Maravilha? Então, assim, é fundamental a gente ter essa imagem, essa visão. Viu uma imagem de campo assim? Algumas provas botam até essas imagens coloridas para facilitar a identificação. Viu uma imagem de campo amarelada? Já pensa logo na estepe. Marcos, e se tiver alguns arbustos, algumas árvores? Né? Se tiver um animal um pouquinho maior, já pensa no cerrado. Perfeito? No caso, savana. E aí, a gente já indo para o nosso final, a floresta setentrional boreal de taiga, cara, tem vários nomes, ou conífera. Tá? Chama-se de floresta setentrional, boreal, taiga, conífera. Marcos, como é que eu identifico essa floresta? Querido, viu uma árvore de Natal? Você viu esse pinheiro aqui? Tá vendo esse formato triangular? Pronto, taiga, floresta boreal. Tá? Essa floresta, em termos de biomassa, é a que no mundo teria mais biomassa que a Amazônia.
Por que essa floresta teria mais biomassa do que a Amazônia? Olha só, biomassa, não estou falando biodiversidade, estou falando biomassa. É a que está na cor azul, tá? A floresta boreal. Olha a área que a floresta boreal, que a floresta de taiga, na cor azul, ela ocupa. Caraca, é gigante. Gente, é a Rússia inteira. E a Rússia, cara, a Rússia é gigante. Gente, a superfície da Rússia, em área, é maior que a superfície de Plutão. Em área, tá? Tô falando que até há pouco tempo era um planeta, não sei se voltou a ser um planeta, mas... Cara, a Rússia em superfície, em área, é maior que um planeta. É maior que um planeta. Então, mano, imagine uma vegetação gigantesca. Gigantesca. E aí, por isso que ela tem uma biomassa absurda. Porém, é uma biomassa só de pinheiros. Ela é uma vegetação muito competitiva, ela não gosta dos outros. E aí, por isso, você acaba tendo uma vegetação com biomassa absurda, mas com baixa biodiversidade. Ao mesmo tempo, teve uma questão da UERJ que fez a seguinte pergunta: qual seria uma excelente vegetação para captar carbono? A floresta de taiga. Marcos, não entendi. Né? Olha só, no processo de fotossíntese, a floresta, né, ela capta CO2. Concorda comigo? Lá ela está fazendo ali a sua geração de energia, ela está captando CO2. Perfeito? Sendo que ela tem a maior biomassa, ela tem a maior capacidade, quantidade de absorver CO2. Então, ela poderia ser uma das florestas mais utilizadas para absorver CO2 da atmosfera, por causa da quantidade de biomassa gigantesca que ela tem. Uma outra seria a floresta amazônica. Então, as florestas, tanto a taiga como a tropical, pluvial, elas seriam excelentes exemplos de florestas, né? Até a gente poderia falar de processos, né, de estratégias, de mecanismos para captar CO2. Bastava você preservar essas florestas, porque elas captam uma quantidade absurda de CO2, tá bom? Agora você sabe por que a taiga tem uma biomassa gigantesca, porque ela tem uma área gigantesca. Maravilha? Viu esse pinheiro? É a floresta setentrional. Aonde ela se localiza? Ali na faixa de 45 a 70 graus norte. Marcos, existem pinheiros no hemisfério sul? Alguns no Chile. Tem pinheiro no Brasil, que é a araucária, tá? A araucária é um tipo de pinheiro. Maravilha? E aí a gente precisa destacar isso. Porém, ela é mais presente no hemisfério norte, tá? Porque no hemisfério sul são poucas as áreas que têm a possibilidade de ter essa vegetação, tá? O clima. O inverno é muito frio, neva, sabe? O verão, ele não é tão quente, tá? Um verão ali que, cara, tá abaixo de 20. No verão, tá? No verão tá abaixo de 20. Né? É aquela floresta de filme, de pinheiro, que tá, sabe, tá um maluco descendo de esqui, aí tá ali no esqui, aí do nada começa a vir umas árvores, pronto, é essa vegetação. E aí, olha só a relação dela com a altitude. Né? Você começa esquiando lá numa parte completamente de neve, não tem vegetação nenhuma, você vai descendo, aí no meio você tá numa floresta, aí você pá, bate no tronco, morre, fica ali congelado mesmo. E aí, é essa vegetação que tá ali. Maravilha? Essa vegetação em forma de pinheiro. Viu um pinheiro, viu um negócio assim, triangular, parecendo uma árvore de Natal? Pronto, você já sabe que é essa vegetação. Um termo específico e importante é o de aciculifoliado, que é o tipo de folha, tá? Olha só, a folha parece com uma agulha. Cuidado para você não achar que isso é um espinho. A folha, ela é pontiaguda, mas ela não é um espinho. Maravilha? Por que a folha é pontiaguda? Isso faz com que ela seja mais resistente ao frio, tá? E diminua também a troca de água, de transpiração. Perfeito? O solo está congelado no inverno. E a degradação dessa vegetação se dá principalmente pela utilização da sua madeira para construção civil. Você já deve ter visto aquele filme com alguma cabana de madeira lá no meio da floresta. Eles tiveram que destruir essa floresta para construir essa cabana. Uma ou duas, ok, isso não afeta, mas imagine construir várias cabanas, né, cidades inteiras. Então você acaba gerando ali uma grande destruição delas também por causa disso. E é também muito utilizada na produção de celulose, tá? Papel. É uma área que sofre muito com chuva ácida. Por que ela sofre muito com chuva ácida? Porque, olhando para aquele mapa, você acabou de ver
que essas vegetações estão nas regiões mais intensamente industrializadas, urbanizadas no mundo. A chuva ácida, ela não vai ficar restrita aonde há a poluição, né? Ó, aqui, Nordeste dos Estados Unidos, muita emissão de gases que causam ali a chuva ácida, de poluição. Essa poluição é levada pelos ventos para outras regiões. A mesma coisa com a Europa, né? Esses ventos poluídos, né, são levados para outras regiões e aí você acaba tendo a precipitação ácida. Essa floresta acaba também sofrendo indiretamente por causa disso. Maravilha? O que é importante aqui? Pinheiro, cara. Tu viu essa vegetação aqui? Tu já, pô, é a taiga, tá? É a floresta boreal. Vegetações mediterrâneas, tá? O que são essas vegetações mediterrâneas? Aqui a gente está falando de um tipo de clima, que é o clima mediterrâneo. Só que esse tipo de clima mediterrâneo, como ele é caracterizado? Ele tem um verão seco, que não é normal, tá? O verão a gente espera que tenha chuva. O clima mediterrâneo, ele é meio que o inverso, tá? O verão, ele é quente, né? E ele é seco, não chove, tá um calor e não chove. Enquanto que o inverno, ele é chuvoso, ele é um pouco mais úmido, mas também ele é um pouco mais frio. Tranquilo? Esse é o clima mediterrâneo. Verão seco e o inverno pouco úmido, tá? E aí, você começa a ter um problema, porque a vegetação, ela precisa de temperatura e umidade. A gente viu isso no início da aula. Então, aqui, quando você tem temperatura, você não tem água. Na outra situação, quando você tem água, você não tem temperatura. Então, ela é uma vegetação que é meio termo, ela não é uma floresta, ela é um arbusto. Ela é formada geralmente por vários arbustos, ou uma ou outra árvore que acaba se destacando ali, mas de forma espaçada. Essa é a vegetação mediterrânea, tá bom? E aí, a vegetação mediterrânea, a gente tem que dar uma olhada para ela. Olha, você vê ali um ponto, né? Esse ponto aqui, você percebe que ele é um ponto mais baixo do que lá em cima? Então, se chover ali, a água vem para cá, então você começa a ter uma vegetação mais intensa aqui. À medida que lá em cima você tem uma vegetação mais rala, tá vendo? E aí a gente tem uma diferenciação importante entre essas duas vegetações mediterrâneas. Ambas são vegetações mediterrâneas, mas elas têm ali, né, um comportamento diferente. Uma é mais fechada e a outra é mais aberta. E aí a gente vai falar delas duas já já, tá? Que são os garrigues e os maquis. Mas a gente já vai chegar lá. Onde essa vegetação mediterrânea ela é presente? Muitas provas gostam de cobrar essa vegetação, tá? Marcos, ela está só no Mediterrâneo, ali na Europa? Não, tá bom? O clima mediterrâneo, o verão seco e o inverno mais úmido, chuvoso, ele acontece em outros lugares bem pontuais assim no mundo, como no Chile, na Califórnia, nos Estados Unidos, está na parte oeste dos Estados Unidos, na Austrália. Então, pedacinhos da Austrália, pedacinhos do Chile, a costa oeste dos Estados Unidos, acabam tendo esse clima mediterrâneo, então também vão ter essa vegetação, tá? Na Califórnia, a gente tem uma vegetação mediterrânea, mas que eles chamam de chaparral. Cara, essa vegetação aqui é muito louca, porque em algumas partes da Califórnia é um ambiente seco, mas você tem ali, em alguns momentos, uma quantidade de umidade significativa, né? E aí, com isso, você tem uma vegetação de ambiente seco, mas é ao mesmo tempo uma vegetação de ambiente árido. E aí, cara, tem cactos. Gente, tem cactos, tá? Na Califórnia, que os cactos, eles são gigantes. Parece uma árvore, mas é um cacto, né? A parada é gigante. Você olha para o cacto, assim, um cacto... Sabe, parece aqueles cactos bem de desenho animado, né? Que tem aquele coisinha assim. Caraca, mas ele é altíssimo, a parada é gigante, porque você tem umidade. Mas é nessa mesma lógica, né? Você tem um verão quente e um inverno que ele acaba tendo um pouquinho mais de chuva, tá? E aí você acaba tendo essa vegetação, tá? No Mediterrâneo, devido à devastação, a Europa, né? Ali acabou que industrialização, urbanização, você acaba tendo a destruição do que era essa vegetação mediterrânea, tá? E hoje a gente meio que tem uma sucessão que eles chamam de garrigues e maquis. É uma vegetação mediterrânea,
mas após algumas etapas de devastação, tá bom? E elas agora estão se recuperando. A garriga é uma vegetação mais aberta. Tem uma prova que, caraca, isso é maldade nível absurdo. Ela pede para você diferenciar, olha só, ela pede para você diferenciar o marrig, o garrigue dos maquis. Tá? E aí você começa, ok, o garrigue é uma vegetação aberta, ó, eu botei a setinha, tá? Ali, ó, tá vendo? É uma vegetação mais aberta, mais espaçada, tá? Enquanto que o maqui é uma vegetação mais fechada. Ambas são vegetações mediterrâneas. Mas ela pede também para você diferenciar o solo deles, o que é um negócio mega específico, mas mega difícil. Isso daí é algumas provas que, caraca, parece que tipo, quem elaborou a questão não queria que ninguém acertasse, porque é um negócio muito específico, tá bom? E aí você tinha que diferenciar. Olha, os garrigues, essa vegetação mais aberta, está num solo mais alcalino, tem uma presença maior de calcário, enquanto que os maquis está num solo mais ácido, tem uma presença maior de sílica. E aí, com a água, a vegetação consegue se consolidar melhor. Super específica, não é uma coisa que você precisa se preocupar, mas eu tenho a seguinte opinião: acho melhor a gente pecar por excesso de informação do que pela falta dele. Maravilha? E aí, durante a aula, eu sou bem sincero, eu vou orientando, ó, se preocupe mais com isso, se preocupe menos com aquilo. Marcos, eu não tenho tempo. Perdão. Marcos, eu já tenho muito tempo, eu já estudei bastante, eu já estou no meu segundo, terceiro ano, não sei o quê, eu já domino vários outros assuntos, eu preciso dominar, mas ainda não posso ter chance de errar nada. Tá, você vai e se aprofunda em vegetação. Tem aqui muita informação sobre cada uma dessas vegetações. Você precisa dominar isso? Marcos, primeira vez fazendo aqui e tal. Não, tá? Vai pela imagem, né? Vai pela associação do lugar no mundo. Vai por algumas dicas. Por exemplo, se você escutar verão, seco, pronto. Você já sabe que é uma vegetação mediterrânea, tá? Vai por essas dicas assim. Por isso que eu gosto de trazê-las, tá? Aí tá aqui, ó, o clima. O inverno é mais ou menos úmido e o verão é seco. A temperatura geralmente é amena, tá? Arbustos, herbácea, poucas árvores. A vegetação esclerófila, né, que as folhas elas são duras, parece até um courozinho assim, você vai quebrar, a folha parece um couro, tá? Degradação, habitação, ocupação, tá bom? Turismo até inclusive nessas áreas. Maravilha? E aí a gente encerra, tá? A gente encerra nossos biomas de zonas temperadas. Quais são os biomas de zonas temperadas? A floresta temperada, tá? As estepes e pradarias, a floresta setentrional, boreal, taiga ou coníferas. Olha a quantidade de nomes que você tem que ficar gravando, porque são sinônimos, tá? Boreal, taiga são os mais utilizados. A vegetação mediterrânea, e aí agora a gente vai para os biomas de clima frio. Os biomas de clima frio, existem dois, tá? De clima frio mesmo. E aí, esses biomas de clima frio, ou eles estão em uma região polar, ou eles sofrem muita continentalidade. Só que aqueles que sofrem muita continentalidade, que são as estepes, eles geralmente estão lá no bioma de zona temperada e não de bioma de zona fria, tá? Então, a gente não precisa falar de novo deles. A gente se concentra no bioma de clima frio mais importante que a gente tem, que é a tundra, tá? A tundra é um bioma que aparece bastante. Tundra e vegetação mediterrânea. Os outros, eles acabam tendo alguns paralelos com domínios morfoclimáticos, com a vegetação existente no Brasil. Então, se você domina domínios, ficou até meio, né? Domina domínios. Se você consegue entender, ter uma compreensão boa de domínios morfoclimáticos, Marcos, entendi tudo de domínios morfoclimáticos, que é muito mais importante, eu sou sincero, é muito mais importante que essa aula de biomas, tá? Domínios morfoclimáticos é... Cara, se você manda bem em domínios morfoclimáticos, você tá safo. Você só precisa entender a distribuição da vegetação lá da primeira parte da nossa aula agora e tá ótimo, tá ótimo. Mas, Marcos, quero um complemento, quero ir um pouquinho além. Dá uma olhada na tundra, dá uma olhada na vegetação mediterrânea e na taiga.
tá bom? A taiga, de certa forma, a gente tem uma inspiração aqui, que é a araucária. Dá para deixá-la de ladinho e se concentrar na Mediterrânea e se concentrar na tundra, tá? A tundra, ela vem de uma palavra chamada tuntúria, tá? Isso é em finlandês. Marcos, não precisa não. A tuntúria é uma planície sem árvores, é um bioma muito jovem. É um bioma muito jovem no sentido que você tem uma vegetação bem rasteira, tá? Aonde nós temos ela? Ali já dentro do Círculo Polar Ártico. É uma região fria, mas que ainda tem um pouquinho de umidade numa parte do ano, quando você tem ali, né, o período não de verão, mas quando você tem, né, um aquecimento, é sempre frio, mas a gente chama de esse período de aquecimento de verão, mas é sempre frio, tá? E aí, naquela região, você tem assim, quase que uns 45, 60 dias de sol. Nesses dias de sol, que a gente chama de verão, mas está errado chamar isso de verão, a gente tem ali o derretimento, né, do gelo que recobre a superfície, o solo que está congelado, ele derrete um pouquinho, e aí a plantinha consegue crescer, e aí você tem ali um bocado de gramíneas, né, uma vegetação bem rasteira, e a gente pensa que é uma vegetação assim, parece até, né, num ambiente de lama, porque tem muita água que está descongelando ali, né, no solo, fica um negócio meio lamacento mesmo, mas ela é uma vegetação muito bonita, tá? Você vê esses campos aqui em tons amarelos, vermelhos, lilás. Cara, tem um livro de um fotógrafo que ele chama Tundra, o livro. Caraca, as fotografias são lindas, são maravilhosas, assim. Tu olha para a tundra e tu fala, cara, nosso planeta é bizonho, nosso planeta é incrível. Porque mesmo uma vegetação tão simples, ela consegue ser tão diferente, tão bonita e por tão pouco tempo, 2 meses, né? Que é quando você tem ali o verão, o aquecimento, tá? Geralmente ela é composta por musgos, líquens, capim, pequenos arbustos. Ela é bem colorida. Então, se você vê uma vegetação bem colorida, um tom de vermelho, tom de roxo, amarelo, são cores bem diferentes. Foge um pouquinho daquela ideia de que quanto mais água verde, quanto menos água amarelo. Aqui você tem pouca água, mas elas têm uns tons bem diferenciados. Cara, é incrível, é incrível. E aí, quando você vê essa vegetação com esses tons variados, assim, você já pensa logo na tundra, tá? Ou se você vê uma vegetação, assim, um ambiente de planícies, mas com uma ou outras montanhas e neve no topo dessas montanhas, pronto, você já pode associar também a tundra. Maravilha? Esse solo, ele chega a ser congelado por uma boa parte do tempo, né? Tanto que só quando tem ali um pouco mais de radiação, o solo aquece, ele descongela, que essas plantas conseguem crescer. E aí, a degradação desse ambiente tem sido principalmente por causa da exploração do petróleo, porque essas regiões de tundra no passado, né, de um planeta Terra mais quente, abrigaram ali algumas florestas de taiga, que entraram em decomposição, e aí essas florestas acabam se tornando fontes de carvão mineral, né? Foram soterradas e tal, milhares de anos depois, elas viram carvão mineral, e algumas delas também estiveram em ambientes, né? Uma vez que a Terra estava mais quente, o nível do mar estava maior, essas áreas, essas planícies, né? Elas estavam alagadas, né? O mar avançou sobre elas, e aí você teve a formação também de petróleo, tá? E aí essas áreas elas acabam tendo uma disponibilidade maior de carvão mineral e de petróleo, e elas estão sendo exploradas, e por causa disso, né, a gente tem a destruição desse bioma. Porém, tem uma coisa que tem afetado mais ainda, né, que é o aquecimento global. E aí o aquecimento global tem um solo que a gente precisa destacar, que é um solo que o Thiago deve ter falado com vocês, que é o permafrost, ou o pergeli-solo, tá bom? O que é o pergeli-solo? É um solo permanentemente gelado, permanentemente congelado, tá bom? Então, ele é um solo que, no passado, quando o planeta estava mais quente, ele tinha muita matéria orgânica, muita vegetação, e hoje, no presente, esse solo ele está, devido ao aquecimento global, né, o maior aquecimento da temperatura média do planeta, ele está começando a descongelar. E nisso que ele está começando a descongelar,
você começa a ter uma matéria orgânica entrando em decomposição. E ela está soterrada há milhares de anos, né? Tanto que em alguns lugares, como na Sibéria, essa matéria orgânica ela entra em decomposição, ela vira metano rapidamente, e aí, devido à pressão, ela gera uma explosão. Não é uma explosão tipo Hollywood, fogo e tal, é uma explosão que joga a terra para o alto. E aí, você vai andando pela Sibéria, você encontra várias regiões com buracos, crateras gigantescas. Aí você fala, caraca, que cratera é a decomposição do permafrost, gerando bolsões de metano, e aí o metano quer sair, ele explode, sai e gera essas crateras gigantescas, por exemplo, na Sibéria, que é uma região onde você tem muito permafrost, muito pergelo e solo. Tá? Então, essas duas palavras são sinônimos, precisa estar no teu coração. O aquecimento global tem descongelado esses solos, permafrost, pergelo e solo, e aí tem gerado, né, esses impactos. E assim, cara, tem até outras situações mais graves, porque tem bactérias, vírus que estão nesses solos de pessoas que pegaram e morreram há milhares de anos. Esses vírus, cara, já encontraram num cadáver gripe espanhola na Sibéria. O maluco tinha gripe espanhola, pegou gripe espanhola, morreu no frio, no meio da Sibéria, ficou lá até hoje, está descongelando, e você acha bactérias também, caraca, isso daqui já estava extinto, não tinha mais e tal, que a gente nem conhece mais, que nosso corpo não está mais acostumado, né, e a gente pode acabar sendo afetado por elas, descongelando aí. Corpos com varíola e, cara, é bizonho, né? Com o que está acontecendo com o degelo do permafrost, tá bom? E o permafrost, ele não está presente, o pergelo solo, apenas nesses ambientes de tundra, não, tá bom? Desertos frios, você também tem permafrost, tá? Ali em algumas áreas de taiga, você também tem permafrost, em algumas áreas, em algumas regiões, tá? E uma outra delas, para a gente finalizar, né, a nossa aula, é a parte de desertos, tá? Desertos, a gente tem desertos quentes e desertos frios. Esse mapinha aqui mostra onde estão os desertos quentes e onde estão os desertos frios. Bem tranquilo, né? Aqui a gente percebe a latitude de 30 graus, a latitude de 30 graus norte, 30 graus sul e a faixa de desertos. É onde a gente tem células de alta pressão, os contralisos que são responsáveis, né, por formar essas áreas. Os desertos são as áreas com menor biodiversidade, podem ser formados por células de alta pressão, barreiras orográficas, que são as montanhas, correntes marinhas frias, tá bom? E a parte dos polos, que a gente tem os desertos frios, tá? Climas são extremos, tanto deserto frio como deserto quente, você tem extremos. Nessa situação de extremo, com grande amplitude térmica e baixa disponibilidade de água, vegetação nenhuma consegue sobreviver. A vegetação que tem, ela tem que ser adaptada a esse ambiente de baixa disponibilidade de água, geralmente a vegetação xerófila, tá? As raízes buscam águas em camadas mais profundas, a raiz, ela, tipo assim, a vegetação em cima ela é até pequenininha, mas a raiz ela é bem profunda para buscar água lá no lençol freático. As folhas, né, tem formato de espinho, tá, para menor transpiração. Os solos são arenosos, pedregosos ou rochosos. Por quê? Porque o intemperismo químico aqui, ó, não atuou. Então, os solos são pouco desenvolvidos, tá? Eles são ricos em nutrientes, mas eles são pouco desenvolvidos, tá? Você tem muita rocha. Tu pensa, não é solo. Aqui, quando a gente vai num barranco, aquilo ali é solo. É a rocha que já virou solo. Lá não, você acha rocha mesmo. Perfeito? A degradação, o principal impacto que esses ambientes sofrem é a desertificação. Bem tranquilo, né? Ela é bem conteudista, mas, né, se a gente tiver ali uma parte bem superficial, o primeiro ponto da nossa aula, distribuição da vegetação entendido, junto com as imagens de cada um desses biomas e os mapas, querido, você gabarita. Tá? Você gabarita. É lógico, Marcos, vou fazer específica de geografia na FUVEST para um campus que aí a gente precisa, né, dar uma olhada mais atenta, só que bem mais lá para frente, tá bom? E para a gente finalizar, esse mapinha aqui. Marcos, o que esse mapinha mostra? Ele mostra os hotspots da biodiversidade. O que são os hotspots? Os pontos quentes da biodiversidade. São áreas onde possuem uma grande quantidade de espécies endêmicas,
Tá? O que são espécies endêmicas? Espécies que só tem ali naquela região. Porém, elas estão ameaçadas de extinção. Mais de 75% da cobertura original já foi devastada. O que significa? Que resta menos de 25% da cobertura original. Então, lugares com uma grande quantidade de espécies endêmicas, mais de 1.500 espécies endêmicas e menos de 25% da sua cobertura original são considerados hotspots. Marcos, para que serve o hotspot? É uma forma de você chamar a atenção do mundo para a preservação da biodiversidade. São áreas prioritárias de preservação. Você tem que cuidar muito bem dessas áreas. No Brasil, nós temos duas que você precisa saber: o Cerrado e a Mata Atlântica. São os dois hotspots que nós temos no Brasil. Esses são os dois hotspots no mundo? Não. Tem vários outros que estão aqui. Marcos, preciso conhecer todos esses hotspots? Não. Mas é importante você ter noção de que não só no Brasil existem esses biomas intensamente devastados. Tá bom? Mas você precisa saber que o Cerrado e a Mata Atlântica são os dois hotspots, né, do Brasil, precisam de um cuidado extra, né, para garantir a sua preservação e a existência deles. Perfeito? Aqui tem a definição do que é hotspot. É importante a gente saber a definição. Possuem grande biodiversidade, com elevado número de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção ou já extintas. Pronto. Feito isso, sabendo que Mata Atlântica e Cerrado são hotspots, tá ótimo. Perfeito? Mas se você quiser dar uma atenção, Marcos, quero olhar esse mapinha aqui, achei ele tão bonitinho, você pode olhar e identificar outros hotspots no mundo. Gente, é isso, a gente encerra a nossa aula de vegetação, ela é bem conteudista, porém aquela parte inicial é fundamental. Dominou aquela parte inicial, junto com as imagens disso, não tem por que se preocupar, é gabarito. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, até a próxima, tchau, tchau.